Há um tempo fiz um vídeo contando como foi o começo da SEGA, seus desafios e as dificuldades para se dar bem no mercado. Pois bem, agora trarei finalmente a continuação do vídeo. Se por um acaso ainda não viu a primeira parte, vai estar aqui uma imagem do vídeo anterior para não ficar tão perdido, pois lembrando que essa é uma continuação da história sobre a SEGA. Então, para não enrolar muito, vamos lá para o vídeo. Bom galera, continuando a nossa história, depois de uma tremenda batalha do Master System que a SEGA teve, que eu citei no vídeo anterior, ela conseguiu adquirir uma biblioteca gigante de jogos, e o mais interessante é que a SEGA adquiriu experiências em programação e se tornou sozinha uma grande empresa desenvolvedora de jogos, ou seja, ela não necessitou de trabalho de terceiros para que pudesse criar alguns jogos. Claro, ela precisou de algumas coisas, mas só que a maioria dos jogos que ela criou foi ela conta mesmo. E o mais legal disso é porque o fracasso ocorreu mais no Master System, mas só que como ela é tão persistente, ela não desistiu e sempre continuou uma maneira de passar um pouquinho mais para frente e continuar no mercado. Bom, sabemos que até nas gerações atuais, todo final de um videogame ou de uma geração, os lucros das empresas caem, mesmo que a Nintendo naquela época ainda dominava o mercado. Também acontecia com ela e ao seu console, o NES. A SEGA viu a situação, o que tornou uma grande oportunidade de ultrapassar a Nintendo, mesmo ela sabendo que a Nintendo ainda demoraria a mudar de console, que seria nesse caso o sucesso do NES, como foi o Super Nintendo, mas isso seria muito tempo depois. Então essa era a hora perfeita para a SEGA contra-atacar. Existia uma empresa chamada NEC, que nessa geração lançou um sistema de 16 bits em parceria com a Hudson Soft, batizado do nome de TurboGrafx. Ele estava com planos de publicar para o ocidente em 1989, e o que fez com que a SEGA ficasse com pouco tempo. O motivo é bem simples, eles não queriam deixar a NEC crescer e teriam que arriscar uma luta com outra empresa gigante do setor, além da Nintendo. Então, para manter sua vantagem competitiva, a SEGA recorreu ao maior trunfo que tinha, sua divisão dos arcades. A SEGA estava na guarda de um hardware de 16 bits por anos, e nesse momento era hora de mostrar o seu hardware de maior sucesso. Com vocês, o famoso System 16. Aposto que vocês sabiam qual é que eu estava falando. Pois bem, esse era o novo console da SEGA para competir contra a NEC e o seu TurboGrafx. O console proporcionava jogos de determinados arcades que a SEGA produziu, como Golden Axe e Altered Beast. Seu objetivo principal era construir um console caseiro baseado em 16 bits com os arcades, ou algo parecido, mantendo a compatibilidade com seu console anterior, embora que isso necessite um adaptador na versão final. Não se sabe ao certo a data do lançamento, mas foi próximo ao dia 31 de outubro de 1988 no Japão. Infelizmente foi um fracasso, devido que a Nintendo lançou o Super Mario Bros 3 e todos os jogadores estavam literalmente de olho nesse jogo e não tinha notado o novo console da SEGA. Para não dizer que foi um fracasso, ela conseguiu vender 400.000 unidades, o que foi bom para a época, mesmo estando um pouco longe para chegar ao sucesso, e eles aguardavam para as novas novidades no ano seguinte. Chegou em 1989, foi dito e feito, o console chegou na América nesse ano e vinha o jogo junto, o Altered Beast, que foi remasterizado dos arcades para o console caseiro, claro, porque o jogo no formato dos arcades não tinha capacidade para rodar no caseiro, então tinham que refazer, como acontece em vários jogos de arcades para o console caseiro. Mas só que não foi somente o jogo que foi junto, teve também uma mudança no nome do hardware, que foi batizado de Genesis na América. Já estava na hora da SEGA voltar a dominar o mercado americano, mas eles tinham um problema com o líder na SEGA americana, então eles necessitavam contratar um novo líder ou presidente. A pessoa escolhida foi Michael Katz, que já tinha trabalhado para a empresa Mattel, Coleco e estava na Atari nessa época. Ele foi escolhido como presidente da SEGA of America, com o objetivo de vender, olha só, 1 milhão de consoles em um ano. Onde será que uma pessoa vai conseguir vender 1 milhão de consoles em um ano? A SEGA estava meio com pressa para vender logo, né? Então ele tinha se perguntado como conseguiria vender essa quantidade de console. Como sendo um realista, ele simplesmente não tinha ideia, ou então não importava de vender essa quantidade de consoles,
não por preguiça, calma, mas sim ele temia se conseguiria alcançar o objetivo ou não. O único interesse que ele possuía era fazer o melhor trabalho que pudesse, por isso a SEGA o fez de líder. Na época, os maiores problemas da SEGA eram, além das publicidades, era também a falta de jogos que fossem interessantes para o público ocidental. E Katz, como um inovador das ideias, ele bolou um plano para lidar com os problemas. Para vocês entenderem, é o seguinte: naquela época, o que tinha de mais famoso de diversão eram os esportes como beisebol, futebol, luta, tênis, basquetebol e por aí vai. A ideia era que Katz utilizasse os nomes dos famosos dos esportes em alguns jogos para o console da SEGA, o que poderia ser uma chave para o sucesso e atrair não somente o público infantil, mas também o jovem e adulto. Como a SEGA não conseguia grandes franquias de outras empresas em seu console, e que a Nintendo fazia de tudo para manter a exclusividade dos grandes jogos, logo percebendo, Katz foi logo colocar uma prática no plano. O primeiro jogo que eles nesse estilo de esportes foi que rendeu ao astro do futebol americano Joey Montana 1,7 milhões de dólares, o que valeu cada centavo. Logo depois, Tommy Lasorda e Evander Holyfield entraram para a equipe da SEGA, juntamente com o rei do pop, Michael Jackson. Mas tinha um pequeno problema: como a SEGA queria logo o jogo pronto, Katz teve que procurar alguém que possa fazer o seu primeiro jogo do futebol americano o mais rápido possível. Então foi aí que conheceu a empresa EA, Electronic Arts. Essa empresa não era gigante que conhecemos hoje. Na época, as condições financeiras dela não eram tão favoráveis. Eles precisavam de dinheiro, e como a franquia do jogo John Madden Football já estava em desenvolvimento para o console, eles tinham uma boa base para trabalhar, então lançaram, com um pouco de atraso claro, o grande sucesso Joey Montana Football. A SEGA não queria somente ficar desenvolvendo jogos de esportes, ela queria muito mais do que isso. Ela necessitava de um novo personagem que pudesse enfrentar o Mario da Nintendo. Então apareceu uma equipe criativa internacional e começou a trabalhar para desenvolver um novo mascote. Enquanto os japoneses trabalhavam no jogo em si, a nova equipe pensaram várias ideias. Vinha de tudo que você podia imaginar, que até não tinha nada a ver. Você pode até imaginar como um bulldog ou talvez um lobo. Quem sabe um coelho, coisa assim. Quem sabe algo mais criativo, um homem gordo com um macacão e com cabelo espetado. Ué. Mas de nada saía, então decidiram radicalizar o personagem, colocando o animal como, vamos pensar aqui, vocês podem imaginar o seguinte: que tal a gente pegar um desenho de um ouriço, você desenhar ele, mas não um ouriço qualquer, ele tem que ser, vamos botar uma cor azul e que teve um super poder, como por exemplo a super velocidade. E para ser ainda mais legal, ele deve ser um estilo da cultura dos pop dos anos 90. Você já deve saber quem é que estou falando, certo? Pois bem, Michael Katz não gostou da ideia, porque eles pensavam que isso não poderia atrair o público a jogar o jogo com esse personagem, mas a equipe arriscou mesmo assim. Bom, o personagem ficou pronto. Para a SEGA ainda precisava de uma publicação para os consoles, lembrando que ela ainda contava com o objetivo de vender 1 milhão de consoles. Então eles começaram com um primeiro slogan: We bring the arcade experience home, que significa nós levaremos a experiência dos arcades para casa. Mas isso só atingia um público limitado e não afetava o público da Nintendo. Eles sabiam que tinham um produto superior e eles precisavam fazer algum barulho sobre isso. Então era a vez de Katz fazer mais um trabalho. Como ele tinha sido sempre um fã de publicidade competitiva, e juntamente com uma poderosa máquina de 16 bits enfrentando uma verdadeira antiguidade, suas reivindicações eram justas. Então, eles lançaram uma publicidade multimídia proclamando com orgulho: Genesis does what Nintendo don't, que significa o Genesis faz o que a Nintendo não faz. Sabemos que a SEGA pensava alto e que vender essa quantidade de consoles era, digamos, uma imaginação e tanto. Ainda mais que a SEGA of America era uma pequena empresa de cerca de 50 pessoas quando começou. Infelizmente o objetivo não foi alcançado, o que sobrou mais para Katz, devido que gastou muito do seu tempo no comando, preparando o terreno para o futuro sucesso da plataforma. Mas isso não importava nem um pouco para os japoneses. O Genesis já tinha vendido 50% do objetivo, ou seja, 500 mil unidades, já é um bom começo. E a carreira de Katz estava indo ladeira abaixo. No momento que eu falei sobre a história de Katz,
de seus jogos esportivos e de suas publicidades agressivas contra a Nintendo, resultou em uns problemas. Não totalmente problemas, claro, mas só que até teve algumas coisas aí que foi positivo. A maneira que ele gestava não estava agradando o presidente Hayao Nakayama, que era o presidente naquela época da Sega. A falha de Katz em atingir seu objetivo de 1 milhão de unidades de Mega Drive provavelmente não foi o único motivo de ele ter tirado de seu cargo. Na verdade, bem antes deles começarem a procurar um substituto, não muito tempo depois que ele começou a trabalhar na empresa, eles queriam um tipo diferente de gestor, um líder positivo e ambicioso que poderia vender o seu sonho para os outros. E foi aí que conheceram Tom Kalinske, um veterano da indústria de brinquedos. Tom, com suas habilidades, sabia como colocar um produto nas prateleiras e nas mentes das crianças. Ele já havia dirigido a Mattel durante a ascensão do Intellivision e ajudou a resistir ao crash econômico. A Sega já tinha tentado contratá-lo desde 1984. E 5 anos depois, eles ainda se lembravam dele como exatamente o tipo de homem que eles precisavam para turbinar suas vendas. Kalinske foi nomeado como administrador da Sega of America. Katz ainda estava na presidência, mas por um período bem curto enquanto Tom estudava o funcionamento da empresa. Kalinske não tinha experiência sobre videogames, porque a única coisa que ele sabe e se baseia foi quando ele trabalhou para a Intellivision, mas em um cenário bem diferente. Nos primeiros meses, ele fez quase nada, somente observando o que acontecia dentro da empresa para entender bem o funcionamento. Esses estudos até duvidaram os trabalhadores de lá, perguntavam se era realmente o chefe certo para aumentar os lucros da empresa. Bom, depois de passar esse período que ele ficou só de observação, ele finalmente começou a agir. Bolou um plano para resolver os problemas. Primeiramente, ele notou o preço absurdo do Mega Drive, que era na época custava $189. Seria somente para crianças ricas, não para qualquer um, ainda mais que o adversário ainda era o velho e o barato NES. O segundo motivo era a publicidade de Katz, não estava impactante para o público e precisavam modificar para ficar bem atraente. E o terceiro e último problema era que ele estava com medo de que a estratégia do arcade em casa fosse muito limitada e que eles tinham que fazer mais para definir o Mega Drive como uma experiência própria. Além disso, Kalinske temia que os zumbis e feitiçaria e as coisas bizarras de Altered Beast que vinham do console poderiam passar uma imagem negativa para os pais. Então, para resolver, bastava ser substituído e ele queria um personagem impactante, que era o personagem que eu estava falando a vocês que estava em produção. Como vocês conhecem, era Sonic the Hedgehog. Ao concluir suas anotações, ele foi para o Japão e mostrou-as para Hayao Nakayama e também ao conselho de administração. Eles não conseguiram compreender suas ideias, não por ser complicadas, mas temiam que o corte no preço do console pudesse dar um prejuízo, porque ignorar a comparação com o arcade seria negligenciar o grande poder do console e também que dá ao seu maior jogo do personagem Sonic significava perder a chance de ganhar muito dinheiro. Sabe, galera, o que passou o seguinte: Tom mesmo na reunião com o conselho de administração não entendia o que eles falavam, mas uma coisa é certa, ele também não entendia nada, se eles tinham gostado ou não. Contudo, Nakayama, que pelo menos eles conseguiam explicar direito para ele, chegou perto dele e disse que as opiniões discutidas tanto do próprio Nakayama quanto do conselho foi em não concordar com as ideias dele. Então logo já pensou de cara que foi uma carreira curta e que pelo menos vai ter que procurar outro emprego. Mas só que Nakayama não tinha terminado de explicar. Então Nakayama continuou falando que fez o contrato com ele para inverter a situação atual da Sega, dos problemas de vender o console. Então eles concluíram dizendo que mesmo não aceitando as ideias, colocasse em prática que ajudaria financiando o que fosse possível para dar tudo certo. Então sabemos que Nakayama colocou sua confiança em Kalinske e lhe deu o sinal verde para tentar as coisas de maneira dele. A partir disso, a Sega lançou a sua famosa campanha Welcome to the Next Level, que significa bem-vindo ao outro nível, marcada pela Sega Screams. Não somente o Mega Drive que eles tinham lançado, estavam em produção também o Game Gear. A sua publicidade foi apoiada por um anúncio bem bizarro que comparava os proprietários do Game Boy com cachorros. O
que isso tem a ver com a outra? Nem consegui entender direito. Mas é o seguinte, e sem falar dos conceitos nebulosos com a Blast Processing, foram usados para enquadrar o Mega Drive como um único sistema para os amantes dos jogos de ação. O maior benefício para o console veio no verão de 1991, quando o jogo do Sonic foi lançado em todos os 3 principais territórios, assim como Kelly queria. O jogo veio embalado com os novos Mega Drives por $149, bem mais barato do que antigamente, pouco antes do Super Nintendo ser lançado com o Super Mario World por $199. Ambos os kits do Mega Drive provaram ser dignos de acerto no alvo. Mas Sonic era diferente, ele era perfeito para a estratégia da Sega, bem diferente do Super Mario World, que era um jogo preso às suas raízes de 8 bits, enquanto Sonic era novo, acrobático e o principal, ele era muito rápido. A Sega não perdeu a oportunidade de tentar passar a ideia de que Mario era um jogo ultrapassado. Na época do lançamento do Super Nintendo lançado nos Estados Unidos, a Sega já tinha feito um bom trabalho em derrotar a empresa NEC e seu TurboGrafx, e obteve um avanço considerável no mercado de 16 bits, mas a guerra ainda era difícil. No Japão, a Sega não tinha se saído tão bem. Com arrogância, eles ignoraram as estratégias da divisão norte-americana. O Mega Drive estava perdendo para a NEC, e o Super Nintendo foi o último prego no caixão do console. Eles tiveram muito mais sucesso do que nas duas gerações, mas foram os Estados Unidos e a Europa que sustentaram o console. O crescimento da Sega foi meteórico, chegando a ultrapassar a Nintendo por um tempo. Nesse período, eles foram reis, mas a coisa mais impressionante sobre a indústria de jogos é que nenhum império dura para sempre. Já devem sacar o que vai acontecer depois. Sabemos que a Sega apresenta um sistema que diferenciava de todos os concorrentes. O problema dela é que nunca ficava segura no que fazia. Para ter ideia da insegurança que tinham, ele simplesmente escondia algumas coisas que faziam, algumas que vocês conhecem e outras que provavelmente nunca ouviu falar. Vocês devem estar se perguntando, por que ela fez isso? Bom, na verdade começou depois do novo console da Sega, o Sega CD. O CD-ROM era novidade e estava decolando em jogos de computador. A NEC tinha lançado anteriormente um CD Added-on para o seu sistema, o que tornou um sucesso mesmo o preço ser bem salgado. Ficou claro para a maioria que a mídia ótica era o futuro, então a Sega estava ansiosa para testar essa novidade. Até o ex-diretor executor Tom Kalinske estava com expectativas enormes com essa nova mídia, mesmo sabendo que o Added-on não conseguiria ultrapassar o Genesis, mas era uma preparação para a nova mídia. Para se sair bem no mercado, eles precisavam de um software que possa mostrar o poder da mídia do CD. Um jogo que iria oferecer uma experiência totalmente diferente de tudo que poderia ser feito em um cartucho. E então que nessa pesquisa descobriram uma empresa desenvolvedora chamada Digital Pictures e sua editora, a recém-criada Sony Imagesoft. A empresa foi crescendo junto de desenvolvedores de jogos, Tom Zito e o lendário da Atari, Rob Fulop. Seus jogos para o novo console consistiam quase inteiramente de videoclipes, permitindo aos jogadores de forma eficaz a reproduzir em um filme. A novidade foi convincente, e os seus 2 primeiros jogos para o sistema, Silver Shark e Night Trap, ambos provaram ser grandes sucessos. Para publicar bem um jogo, a Sega mais tarde fez um pacote de venda com o Silver Shark, com o seu modelo batizado de Sega CD. Eles também produziram e publicaram um videogame que seria Full Motion, que tinha parceria com a Prize Fighter, antes Digital Pictures. Passou a desenvolver uma série de outros títulos em seção de vídeo Full Motion, em todos os gêneros que podiam. Mais jogos antigos de arcade, disco a laser, baseado em Dragon Lair e Time Gal, foram subitamente revividas com novos portos. Havia uma abundância de jogos que fizeram uso mais conservador do console, aumentando os gêneros tradicionais de jogabilidade com voz, música gravada e cenas de animação, especialmente no Japão e na Europa, onde a mania Full Motion Video não era tão grande. Para não ficar somente em filmes, também fizeram um jogo conhecido como Sonic CD, que foi visto por muitos como um dos melhores jogos da sua série. As propagandas da Sega mostravam a novidade que poderia bombar as jogabilidades, mudar a visão dos jogadores e melhorar o divertimento. Para vocês terem ideia do que eu estou falando sobre essas propagandas que a Sega fez, eu vou botar aqui um comercial e tire suas próprias conclusões. Hey! You still don't have a Sega CD? Huh? What are you waiting for? Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em!
Wanna see more? Com essa propaganda, muita gente ficou na expectativa do novo console ser bem poderoso e não esperava a hora do dia do lançamento, que era em 12 de dezembro de 1991. Bem, vocês devem saber o que aconteceu, certo? Pensa o seguinte, imagine você quando criança, no dia 12 de dezembro nessa data, com seus pais na loja para comprar o console. Após de ter adquirido, você logo chega em casa e pula para frente da TV para usar a novidade da Sega. A primeira coisa seguinte é que você vai fazer, abrir a caixa, claro. Você se depara que é um tipo de um acessório e não em si um console novo, como na propaganda mostrava. Por sorte, você já tinha um Mega Drive. O primeiro problema já seria um trauma para aqueles que ainda não tinham um Mega Drive. Então já, sem perder tempo, já coloca o seu console nesse acessório, que parece mais um tumor do que um acessório de tão grande que é, só para vocês terem ideia. Mas isso não era o que esperavam. A mania dos full motions que demonstrava não era tão empolgante como esperava ser. Era bem mais entediante e não mostrava divertimento para jogadores. Claro que o acessório não tinha só jogos de filme, como falei antes. Fizeram o Sonic CD. Aí sim foi diferente e foi bem receptivo. Não somente ele, mas também foram inúmeros outros jogos, como Spider-Man vs The Kingpin, Heart of the Alien, Final Fight CD, Lunar Eternal Blue e entre outros. O Sega CD tinha sido de uma invejável acessório para uma piada, que deu para perceber isso. A Nintendo já havia procurado uma parceria com a Sony para desenvolver seu próprio projeto de CD, o Super PlayStation? Será? Mas o acordo não deu certo, eles abandonaram a ideia completamente. Mais do que apenas uma mudança nos meios de comunicação, a Sega precisava pensar sobre o seu verdadeiro sistema de aproximação dessa geração, com muita antecedência. É um assunto que imediatamente traz mais lembranças para os fãs da Sega, bem como para o Tom Kalinske. Na época, a Sega do Japão produzia de maneira sorrateira e fizeram algo que na América não esperavam que acontecer. Eles montaram uma equipe da casa para criar um sistema de 32 bits para levar a empresa para a próxima geração. Mas quando o produto do seu trabalho chegou às mesas da Sega of America, começou a dar muitos problemas imediatos, que nesse caso o sucessor do Mega era o Project Saturn, sabendo muito bem que ele não foi um sucesso também. Foi por maioria dos relatos que um amontoado deselegante, excessivamente o que imaginar de grandeza do console e também a complexa, principalmente as peças, montados em uma placa gigante e ser bem caro para a fabricação. Tinha duas CPUs, 2 chips gráficos e vários outros processadores, em que o mais interessante é que nenhum deles foi projetado para trabalhar juntos, ou seja, um processador trabalha em uma parte, outro trabalha em outra parte, os gráficos uma coisa, o CPU outra, e assim por diante. Tudo só tinha uma função, não eram trabalhando juntos e tinha pouca vantagem sobre outro tipo de hardware que de um mais simples e barato. O presidente da Sega América, Joe Miller, reconheceu o problema imediatamente e foi falar com Tom Kalinske. Resultou que a Sega of America ficou de fora do hardware. Não só isso, eles precisavam mostrar ao Japão uma boa alternativa e eles fizeram exatamente isso. Tem até um trecho da história que Kalinske fez que recorda o primeiro esforço para afastar-se do Saturno para criar um novo console que pudesse ser substituído pelo Saturno. Olha só, nós fomos para baixo no caminho para Silicon Graphics e reunimos com o fundador Jim Clark. Eles haviam comprado uma tecnologia MIPS e eles estavam desenvolvendo um chipset para o uso de uma máquina de jogo. Nós gostamos. Portanto, chamamos até os caras japoneses. Os responsáveis em hardware apareceram. Pensamos que iriam gostar como gostamos, mas eles ridicularizaram todo o esforço, dizendo que o chip era muito grande. Haveria muito desperdício, muitas objeções a partir de um ponto de vista técnico. Era perturbador para nós, porque nós pensamos que era melhor em termos de velocidade, gráficos e áudio. Então, depois tivemos essa reunião. Eu tinha que informar Jim Clark, presidente da Silicon Graphics, e dizer-lhe que a Sega não estava indo comprar, e ele perguntou: bem, o que eu devo fazer agora? E eu disse: a outra empresa de jogos na área de Seattle, acho que começa com N,
E claro, ele foi até lá e vendeu para eles, e que naturalmente se tornou a base para o Nintendo 64. Depois de vocês escutarem essa história que ele mesmo relatou nas pesquisas que eu fiz, a história da SEGA evoca imediatamente a perguntas sobre o que poderia ter sido se a SEGA tivesse comprado o hardware 3D do 64 da Nintendo e usado na mídia do CD-ROM. Quem sabe na próxima geração poderia ter jogado fora. As possibilidades estão longe de ser desvendadas, e é claro, a gente nunca vai descobrir direito o que será que poderia acontecer se a SEGA tivesse feito isso ou não. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, lembrando que ainda vai ter uma continuação. Quem sabe já seja o final dessa história sobre a grande empresa SEGA, que com seus sucessos de antigamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esqueça do seu botão gostei aqui embaixo e favorito, assim você me ajudando a divulgar o canal. Não é inscrito e é a primeira vez que você está vendo o vídeo, seja muito bem-vindo e se inscreva, assim você fica por dentro das notícias e as novidades que eu vou postando por aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima!